Louvado seja o nosso Deus, que nos tem dado o privilégio de conhecer a sua graça, nos tem atraído a sua presença, nos convidado a viver momentos assim, diante dele, junto com o seu povo. Todos nós devemos ter o nosso coração cheio de alegria e de gratidão pelo privilégio de estarmos aqui e adorarmos esse Deus maravilhoso, que apesar de nós, nos amou, dando a vida do seu Filho por nós. Eu gostaria de convidá-los, nesse momento, a abrir a palavra de Deus na Epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, e convidar todos vocês a deixarem essa porção da palavra de Deus aí, aberta, a vocês que se encontram aqui, aqueles que nos acompanham pela internet, que Deus possa usar de graça e misericórdia e falar ao nosso coração, abrir nosso entendimento para conhecermos a sua vontade para as nossas vidas nessa noite. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, do verso 5 ao verso 11. A palavra de Deus nos diz assim, amados: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Oremos ao Senhor, buscando a sua direção, para que Ele nos fale e nos abra entendimento à sua palavra. Pai amado, nós louvamos o Teu nome por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas. Agradecemos ao Senhor de todo o nosso coração pela vida de cada um dos nossos irmãos, da qual nos unimos em comunhão para buscar a Tua face, para adorar o Teu nome, para contemplar a beleza do Senhor, para colocar diante de Ti as nossas vidas, as nossas dores, Senhor, os nossos pecados, colocar diante do Senhor também o que somos, o que temos recebido da Tua parte, para Te cultuar, Te adorar, Te bendizer, demonstrar o nosso reconhecimento, a nossa dependência, a nossa gratidão. E nesse momento, quando nós abrimos a Tua palavra e lemos a Tua palavra, recorremos ao Senhor para que nos dê entendimento espiritual, para que o Senhor nos abra os olhos da fé, para que o Senhor fale ao nosso coração, para que o Teu Espírito comunique essas verdades à nossa vida, Senhor, para sairmos daqui alimentados, saciados pela Tua palavra. Também nós estamos aqui conscientes da Tua presença no nosso meio. Queremos cultuar ao Senhor e estar na Tua presença com temor e tremor. E logo mais, quando participaremos da Tua mesa, Senhor, queremos ser alimentados espiritualmente por Jesus, nosso Redentor amado. Manifesta, Senhor Deus, a Tua glória. Faz-nos ver a Tua face, contemplar Tua beleza e sairmos aqui impactados pelo Senhor para viver a vida para o Teu inteiro agrado. Abençoa-nos, pois, nessa noite, é o que nós Te pedimos, no amor de Jesus, o nosso Redentor, a quem rendemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Pai amado.
Semana passada, no domingo que passou, nós tratamos sobre oração e vimos a importância da oração como meio de graça para a nossa santificação, para o nosso crescimento espiritual, que sem oração nós não conseguiremos vencer a natureza pecaminosa que habita em nós, que sem oração e sem, consequentemente, santificação, ninguém verá o Senhor. Então, se fomos justificados em Cristo, devemos buscar ansiosamente viver uma vida de santidade, vencendo e lutando contra a natureza pecaminosa que há em nós. Hoje eu gostaria de trazer um outro tema desafiador e espinhoso, que é o tema do sofrimento. Sofrimento que todos nós evitamos e ninguém quer. Mas o sofrimento é um instrumento de Deus para a santificação, e é sobre esse tema que eu gostaria de tratar com vocês nessa noite e chamar a sua atenção para isso. Essa semana, o Ministério de Missões estará promovendo mais uma edição do Encontro de Esposas de Obreiros. Essa já é a 12ª edição, ou seja, 12 anos que nós reunimos esposas de missionários, evangelistas, pastores, do qual nós como igreja temos alguma coparticipação no ministério deles, ou orando, ou mantendo, ou sustentando, ou dando apoio. E nós reunimos e damos a essas mulheres que labutam no campo uma semana aqui de refrigério, né? Uma semana de boa vida, né? Elas ficam conosco, comem aqui, dormem aqui, são alimentados na palavra, né? Pela manhã, à tarde, à noite a gente sempre programa alguma coisa para levá-las a um shopping, a algum lugar, para que elas relaxem um pouco e possa ter um pouco de alegria em meio ao sofrimento do ministério, da caminhada, da plantação de um campo, num lugar longe, sem muitos recursos e sem muito apoio, né? E participação de outras pessoas. O tema escolhido para tratar desse 12º encontro de esposas de obreiro é exatamente o sofrimento. O sofrimento nunca é em vão. Tomamos por base, vamos dar a ela o livro da Elizabeth Elliot, que trata sobre esse tema, né? Sofrimento nunca é em vão, né? E essa mulher, ela perdeu o seu esposo, missionário, né? Que foi ao campo evangelizar uma tribo ainda não alcançada, e a tribo o matou, né? Na primeira visita. Sofreu a perda de um marido para o trabalho de evangelização. Casou-se depois, segunda vez, Deus lhe deu essa oportunidade, e o esposo, depois de um longo tempo de casamento, morreu de câncer. Casou-se uma terceira vez, Deus lhe deu essa graça, né? E perdeu o marido pela terceira vez. Ou seja, é uma mulher que sabe o que é sofrer, né? Escreveu um livro para consolar mulheres e cristãos, dizendo que o sofrimento nunca é em vão, né? Estimulado e desafiado pelo Ministério de Missões de dar uma palestra final nesse encontro, eu comecei também a ler o livro do John Piper sobre o sofrimento e a soberania de Deus, né? E no final, no apêndice lá, ele traz um texto que ele sofreu de câncer, e o texto é: não desperdice o seu câncer, né? São pessoas que sabem o que é sofrer, e nos escreveu para nos estimular sobre que o sofrimento é um meio, um instrumento que Deus usa para o nosso crescimento espiritual. Essa semana, lendo também nas minhas devocionais o livro de Hebreus, me deparei com o capítulo 11 de Hebreus, capítulo muito conhecido,
que fala dos heróis da fé, né? Dos exemplos, da relação de pessoas que servem como estímulo e como exemplo pela vida deles, né? Fala de Abel, fala de Enoque, fala de Noé, fala dos patriarcas, fala de Moisés, fala de Abraão, fala de Jacó, fala de Isaque, não é? E fala de Jefté, Davi e tantas coisas. Mas o interessante do livro, que trata sobre a fé, que é a nossa convicção de coisas que nós não vemos e a certeza de fatos que ainda vão acontecer. E o livro foi escrito em meio ao sofrimento de cristãos que estavam recebendo a pressão dos judeus para voltarem à religião judaica, né? E o texto nos diz que sem fé, sem essa esperança, em meio ao sofrimento, né, não se pode agradar a Deus. E quando você lê o capítulo 11 de Hebreus, você vai perceber ali que é uma história de sofrimento. Ele fala que os cristãos ali passaram por situações de sofrimento extremo e eles permaneceram firmes. E nos diz que nós também temos que, em meio ao sofrimento, ter uma atitude semelhante à de Cristo Jesus. E aqui é o texto que eu tomei por base. Como igreja, nós temos orado e acompanhado a dor de alguns irmãos, a perda de outros. Essa semana nós sepultamos Dona Edith, serva de Deus, mulher de Deus, viveu o cristianismo de longa data e, claro, ela está na glória com o Senhor, mas a família sofre a perda, sofre a dor, não é? Então nós acompanhamos a dor, a perda, a doença, o sofrimento de alguns dos nossos irmãos, lidar com a morte, com a enfermidade, com as dificuldades de pessoas queridas, não é uma tarefa fácil, tanto lidar com isso como passar por isso, ou sofrimentos por decepções, por tristezas, né? Então, há sofrimentos em todos os aspectos, sofrimentos às vezes por sermos atingidos ou alcançados por alguma calamidade, por algum desemprego, por alguma enfermidade, sofrimentos consequência das nossas próprias decisões e pecados, sofrimentos pela luta espiritual de vencer determinadas tendências pecaminosas que insistentemente insistem em aparecer na sua vida. A vida do cristão é marcada por lutas, por embates, por dificuldades, por sofrimento, né? E nenhum evangelho que proponha um caminho de atalho, ele é verdadeiro. Porém, se observarmos bem, chegaremos à conclusão que o sofrimento é um instrumento que Deus comumente usa no processo de santificação da vida do crente. Foi o próprio Jesus quem disse: no mundo tereis aflições, no mundo tereis dificuldades, mas não percam o ânimo, eu venci o mundo. Então ele nos traz uma palavra de ânimo, de esperança. O texto que nós acabamos de ler, de Filipenses capítulo 2, versos 5 a 11, Paulo usa o exemplo de Cristo para animar a igreja que enfrentava dificuldades. Ele falou de suas agruras, no capítulo 1, das dificuldades que ele enfrentou, das perseguições, das lutas do seu ministério, dos seus sofrimentos pelo Evangelho. Falou da unidade dos cristãos na luta contra aqueles que promoviam perseguição à igreja. E traz agora, no capítulo 2, a atenção deles para Cristo. Como ele encarou o sofrimento, como Cristo lidou com isso. Então eu gostaria de trazer a vocês esse tema, o sofrimento como instrumento importante no aperfeiçoamento do cristão. A grande pergunta e aquilo que o texto nos impõe a pensar é: Deus espera que recebamos o sofrimento de bom grado. Essa é a primeira coisa. Por isso Paulo começa
o versículo 5 do capítulo 2 de Filipenses, assim: tenham em vocês o mesmo sentimento que vocês viram em Cristo Jesus. Essa é a frase que abre o texto aqui. Tenham em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Na minha versão NAA, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Daí uma pergunta surge, evidentemente, quando a gente vai tentar entender o texto. Qual foi o sentimento que se encontra em Cristo, que o apóstolo Paulo está dizendo a gente para observar, para ter em nós, esse mesmo sentimento que houve no nosso Redentor amado? Qual foi o sentimento que habitou o coração de Cristo, que Paulo está chamando a nossa atenção? O texto continua, veja comigo o verso 5, o verso 6, desculpem, que ele, Cristo, existindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ou seja, em outras palavras, sendo ele quem ele era, Deus, ele não levou isso em conta na hora do sofrimento, na hora da dificuldade, na hora de tomar para si a missão que Deus, o Pai, lhe confiou. Sendo ele quem ele era, ele não reivindicou direitos, não levou isso em consideração diante da missão que lhe foi confiada. Ou seja, ninguém podia subjugar a Cristo, ninguém podia fazê-lo sofrer, se ele assim não quisesse. Pois o apóstolo Paulo diz, em meio às dificuldades da vida, em meio às lutas interiores e pessoais, em meio ao sofrimento que esse mundo caído nos impõe, em meio à perseguição contra aqueles que amam a Deus, tenham em vocês o mesmo sentimento, a mesma reação, o mesmo comportamento que vocês viram em Cristo. Pois ele, sendo quem ele era, ele não reivindicou para si esse direito, ele não levou isso em consideração. Usando a expressão que a gente usa, ele não deu carteirada, eu sou Deus. Não. Em meio ao sofrimento, qual foi o comportamento, a reação, a atitude de Cristo Jesus? O verso 7 nos diz que, ao contrário de querer reivindicar o direito de quem ele era, o que ele fez ao contrário disso? Ele fez duas coisas, diz o texto. Primeiro, ele se esvaziou. E segundo, ele se humilhou. E aqui é o conselho que Paulo está nos dizendo em relação à vida. Olhe para Cristo. Olhe para o sofrimento de Cristo. Olhe para a atitude de Cristo em meio ao sofrimento. E seja como ele, faça como ele, tenha em você o mesmo sentimento, o mesmo conceito que ele teve, pois ele, sendo quem ele era, ele não reivindicou para si esse direito, ele não reclamou isso, ele não levou isso em consideração, sendo ele Deus. Ele, ao contrário disso, se esvaziou. Se esvaziou, abriu mão de ser quem ele era, ou do direito que ele tinha como Deus, como Senhor do universo. Como é que foi esse esvaziamento? Diz o texto, ele assumiu a condição de servo em primeiro lugar. Sendo ele Senhor, ele assumiu a condição de servo. Ele tornou-se semelhante à criatura, sendo ele o Criador. E ele foi reconhecido em figura humana, como ser humano. Ou seja, o Deus
que não reivindicou o direito de quem ele era, mediante a missão que lhe foi confiada, esvaziou-se de si mesmo, assumindo uma postura de servo, tornando-se semelhante à criatura, sendo ele criador, e foi reconhecido como homem. Talvez a gente não consiga mensurar isso, ou pensar sobre isso, porque a gente não consegue, talvez, com muita clareza e profundidade, perceber a diferença do que somos como seres humanos e de quem é Deus. Mas ele abriu mão de ser quem ele era, ou de reivindicar quem ele era, para se tornar um servo, uma criatura e um ser humano. E encontrando-se nessa condição de humilhação, aí vem a outra coisa que ele fez: ele se humilhou, se esvaziou de si mesmo, de não chamar para si o direito de quem ele era, e se humilhou, tornando-se obediente. Essa humilhação é caracterizada pela obediência, uma obediência resiliente, silenciosa, quieta, se dispôs a obedecer à vontade do Pai, aceitou a humilhação, e isso, diz o texto, até a condição de morte. Ele, sendo o autor da vida, se esvaziou de quem ele era e se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e uma morte de cruz. A ênfase aqui do texto é que é uma morte vergonhosa, humilhante, sofrida, uma morte lenta, dolorosa, vergonhosa, porque quem morria naquelas condições era uma ralé do mundo, as pessoas consideradas pela sociedade romana como lixo. Ele se humilhou a ponto de, é isso que o apóstolo Paulo está chamando a nossa atenção. Ele foi levado como ovelha ao matadouro e não abriu a sua boca. É o que diz o profeta Isaías: ele foi obediente, resiliente, não reclamou, não reivindicou o seu direito, mas se esvaziou e se humilhou. E quando a gente passa pelo sofrimento, a tendência natural nossa, comum, é a gente reclamar. A gente aguenta um pouquinho de sofrimento, mas se ele começar a ser contínuo, a gente começa a questionar no coração Deus: por que, Senhor? Por que o Senhor está permitindo tanto sofrimento na minha vida? Por que, Senhor Deus, eu estou passando por isso? O que é que eu fiz para que viesse tal sofrimento sobre minha vida? E a gente sempre olha para o sofrimento atribuindo a Deus alguma responsabilidade sobre ele, e Deus usa o sofrimento. É isso que nós estamos dizendo aqui. O sofrimento é um instrumento de Deus para santificar e aperfeiçoar a vida do crente. E se nós passamos por algum sofrimento, é porque Deus sabe que nós precisamos, Ele quer trabalhar alguma coisa na nossa vida. E o que temos que fazer? Reclamar? Dizer a Deus que nós somos filhos do Rei? Que não temos que enfrentar o sofrimento? Aí Paulo vem para a gente e vai dizer: vem cá, tenha em você o mesmo sentimento que você vê em Cristo Jesus. Pois ele, sendo quem ele era, ele não reivindicou esse direito, ele não reclamou isso, ao contrário, sabe o que ele fez? Ele se esvaziou, sendo ele Senhor, se fez servo, sendo ele Criador, se fez criatura.
Sendo Ele Deus, se fez homem. E não somente Ele se esvaziou, Ele se humilhou, a ponto de se colocar sobre esse mundo mau, que o perseguiu, que o maltratou, que o humilhou. E Ele fez isso de forma resiliente, não abriu a sua boca. Ele aceitou a humilhação, Ele aceitou o sofrimento, até a condição de morte, uma morte vergonhosa de cruz. Tenham em vocês o mesmo sentimento que vocês viram no seu Senhor, no seu Redentor, no Salvador da vida de vocês. Esse é o conselho de Paulo. Mas a pergunta que a gente também deve fazer ao texto é: Deus espera de nós que recebamos o sofrimento de bom grado, como um instrumento para que Ele trabalhe o nosso coração? Mas por quê? Para que Ele quer isso? Qual o propósito de Deus? Qual o propósito de Deus no sofrimento de Cristo? Já que Paulo está colocando Cristo como exemplo e modelo para a vida da gente, ao lidar com as dificuldades, ao lidar com o revés, ao lidar com o sofrimento. Qual o propósito do sofrimento? Por que o sofrimento? Porque Deus não só permite, como usa o sofrimento na vida do crente. E o texto nos diz: porque Cristo se esvaziou, porque Cristo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, Deus também, exatamente por isso, Deus, o Pai, o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. E o propósito de Deus está claro aqui. Deus o exaltou, e o exaltou sobremaneira, dando-lhe o nome que está acima de todo nome. E veja, você pode perguntar: mas Jesus já era Deus, Ele é o Filho de Deus, Ele já tem um nome que está acima de todo nome. É verdade isso, mas o que Paulo está chamando a nossa atenção é que Ele, sendo isso, Ele se esvaziou disso. Ele se colocou na condição de servo, Ele se colocou na condição de criatura, nasceu, viveu, cresceu como ser humano, se sujeitou a todas as humilhações, sendo Ele quem Ele era. E por que Ele fez isso? Por que Ele se esvaziou? Por que Ele se humilhou? Deus o exaltou diante de toda a criação, diante de todos os homens, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, fazendo a referência aos seres celestiais, aos seres terrenos. Todos irão dobrar o joelho diante dele, e todos com a sua própria boca confessarão, vão admitir que Ele é o Senhor do universo. Para que Cristo fosse exaltado, Ele se humilhou. E a Bíblia nos diz, meus irmãos, que aquele que se humilha será exaltado por Deus, mas aquele que se exalta será humilhado. Então, o que Paulo está dizendo é que nós, na nossa caminhada cristã, na nossa vida de santificação, precisamos olhar para o sofrimento não como alguma coisa necessariamente ruim, mas alguma coisa que Deus usa como instrumento para o nosso bem, aperfeiçoamento e crescimento espiritual, assim como Cristo. Ao nome dele, todo joelho vai se dobrar, naquele grandioso dia, quando Ele vier para julgar vivos e mortos.
ali sim, toda boca que possa ter blasfemado, se rebelado contra ele, vai se dobrar todo o joelho, e toda boca vai confessar, admitir que ele é Senhor. E tudo isso, termina o texto, para a glória de Deus Pai. Deus exaltou Deus Filho, e o Filho exaltou o Deus Pai com a sua obra. O que Deus quer da nossa vida é que nós tenhamos esse mesmo sentimento ao enfrentar as dificuldades. Em vez de reclamar, em vez de reivindicar direitos, em vez de responsabilizar Deus, em vez de se indispor com as pessoas que talvez nos cause sofrimento, né? Em vez de endurecer o coração e amargar a alma, em lidar com o sofrimento, se esvaziar. Porque se ele, sendo quem ele era, ele o fez, quem sou eu para me exaltar? Quem sou eu para reivindicar qualquer coisa de Deus? Então Paulo chama a nossa atenção para isso. Deus, da mesma forma que exaltou a Cristo, ele também quer exaltar o seu povo. Da mesma forma, a gente vê Deus chegar para Satanás, lá no livro de Jó, e dizer para ele: vês o meu servo Jó, homem justo e fiel? Não é? A gente vê Deus se alegrar com a vida de Jó e exaltá-lo, honrá-lo. A gente vê o escritor de Hebreus, capítulo 11, colocar como estímulo para os cristãos em sofrimento uma relação de pessoas que no passado sofreram, mas se tornaram exemplos e modelos. E o interessante é que nenhuma daquelas personagens que aparecem ali em Hebreus 11 eram homens perfeitos, eram homens cheios de pecado, eram homens dos quais a Bíblia não esconde as suas falhas, mas o texto diz que Deus os tratou, que Deus não se envergonhava deles, que o mundo não era digno da vida daqueles homens, porque Deus os tratou em seus pecados, em seus sofrimentos, em suas fraquezas. Da mesma forma, Deus quer tratar a minha vida e a sua vida, e Ele permite o sofrimento como instrumento valioso para a nossa santificação. Diante disso, como podemos aplicar essa verdade incômoda às nossas vidas? E só me vem à mente o texto de Tiago, capítulo 1. Tiago entendeu bem isso, e ele está exortando, estimulando e falando para a igreja aí em perseguição a como deve reagir. É a mesma esteira do apóstolo Paulo aqui, é o mesmo conselho, é o mesmo raciocínio, é o mesmo pensamento. Tiago, a carta de Tiago, no capítulo 1, no verso 2 ao verso 5, ele diz: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias dificuldades, por várias provações, por vários sofrimentos. Não veja o sofrimento ou a dificuldade ou a luta como algo que possa trazer tristeza ao seu coração. Ao contrário, tenha por motivo de toda alegria. É algo estranho se a gente não entende que Deus quer usar o sofrimento como um instrumento para a nossa santificação, para o nosso crescimento espiritual, para o nosso aperfeiçoamento. Veja o raciocínio de Tiago. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas dificuldades, pois saibam, a prova da vossa fé produz perseverança. Ou seja, crescimento, fortalecimento, profundidade de vida com Deus. Ele continua: olha, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam aperfeiçoados e íntegros, em nada deficiente, sem que lhes falte nada na vida cristã, para ser usado por Deus como instrumento valioso nas mãos dele.
E ele diz, continua dizendo Tiago no verso 5, caso vocês não entendam isso, caso vocês não consigam compreender, peça a Deus que lhe dê sabedoria, peça a Deus que lhe dê compreensão, peça a Deus que lhe dê entendimento espiritual. Ele vos dará, Ele não negará isso a vocês. Em meio ao sofrimento, em vez da queixa, em lugar do murmúrio, da reclamação ou da reivindicação de algum direito, se esvazie, se humilhe, tenha por motivo de alegria o fato de você estar passando pelo sofrimento, porque o sofrimento tem um propósito de lhe aperfeiçoar, de lhe tornar perseverante, de lhe fortalecer, de lhe dar profundidade de experiência de vida com Deus. E a perseverança que Deus objetiva na sua vida, ao permitir que você passe por dificuldades, tem por objetivo ter uma ação completa, a fim de levar você a ser uma pessoa aperfeiçoada, madura e íntegra na sua vida. E que não tenha deficiências em você, espiritualmente falando, para que Deus te use como instrumento de graça na vida de outras pessoas, para que Deus use os teus testemunhos, para que Ele seja glorificado e para que as pessoas reconheçam em você alguém de fato que anda com Cristo. Tenham em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Essa é a palavra, o conselho de Paulo aos Filipenses, e é a minha palavra a vocês. Ao ver pessoas na dor, ao ver pessoas no enfrentamento das suas próprias lutas e dificuldades, todos nós sofremos, todos nós lutamos, temos dilemas de alma, todos nós queremos agradar a Deus, se nós somos de fato crentes verdadeiros, todos nós lutamos contra as tendências pecaminosas da nossa natureza caída, e isso nos inquieta, nos incomoda, isso nos traz algum sofrimento. Todos nós lutamos, né, com os nossos temperamentos. São sofrimentos interiores, às vezes são sofrimentos relacionais, às vezes são sofrimentos por causa do Evangelho, às vezes são sofrimentos por causa de decisões erradas nossas, às vezes são sofrimentos em consequência dos nossos próprios pecados. Mas Deus usa o sofrimento, quer tenha ele a origem que tiver, para o nosso aperfeiçoamento. Davi, certa vez, falando dos sofrimentos de alma, ele diz que enquanto eu calei o meu pecado, eu me sentia consumido interiormente, como se os meus ossos envelhecessem, pelos meus constantes gemidos, né? O pecado causa sofrimento, a vida causa sofrimento, a gente passa por dificuldades, sejam elas a origem que for. E se você não entende, se você está lutando com Deus, se você está questionando Deus por causa das dificuldades que você enfrenta e por causa dos sofrimentos que você passa, é porque você não tem entendimento do que Deus quer com isso. Então, Tiago diz, não tem problema, peça a Deus sabedoria, peça a Deus discernimento, peça a Deus que lhe dê entendimento e compreensão do porquê das coisas. O que é que o Senhor quer com isso na minha vida, Senhor? Eu sei que absolutamente nada pode acontecer que o Senhor não permita. E se o Senhor está permitindo isso, o Senhor tem um propósito, né? Me faz entender o propósito, mas antes de entender o propósito, eu quero ter em mim o mesmo sentimento que eu vi no meu Senhor Jesus, pois Ele, sendo quem Ele era, Ele não levou isso em consideração, Ele se esvaziou, não é? Sendo Deus, se fez servo,
Sendo Criador, se fez criatura. Sendo Deus, se fez homem. E encontrado como homem, ele se humilhou aos homens, diante dos homens, a ponto de ser julgado injustamente, ser condenado a uma morte vergonhosa de cruz, por amor a mim. Se esvaziou e se humilhou por amor a mim. Foi obediente à missão que o Pai lhe entregou, de vir à cruz para morrer, sendo Ele quem era. Se Ele, que é Deus, se sujeitou a isso por amor a mim, como eu não posso suportar um sofrimento momentâneo aqui, Senhor? Por amor ao que o Senhor quer fazer em minha vida. É isso que Tiago chega, irmãos, não se deixem abater pelas dificuldades, mas vejam isso por motivo de alegria, porque Deus tem um propósito com isso, de levar você ao crescimento, à santificação, para que você seja um instrumento aperfeiçoado e íntegro na mão do teu Deus, para a glória dele. Você será um dia exaltado, você receberá de Deus as doces palavras, não é? Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Essa é a melhor recompensa que a gente pode receber de Deus. A vida aqui, disse Jesus, vocês enfrentarão aflições, vocês terão dificuldades, vocês estão no mundo caído, hostil, que se você quiser viver para Deus, você vai ser perseguido e pressionado, mas tenha um bom ânimo, eu venci o mundo. Que a gente possa olhar para o sofrimento como essa possibilidade. A sociedade ocidental, ela faz tudo para evitar o sofrimento. Tem gente que, eu tenho acompanhado algumas situações de pessoas que os pais, progenitores estão aí já velhinhos, querendo morrer, querendo partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. E muitas vezes a gente, por amor, não deixa. E prolonga o sofrimento, em vez de aliviá-los. Que Deus possa nos abençoar, abrir nosso entendimento, para buscarmos a oração como instrumento de graça, para crescermos em santificação, e buscarmos a oração para termos um coração pronto para enfrentar as dificuldades e o sofrimento, por amor a Cristo. Que Deus nos dê essa consciência e graça. E a gente vai passar agora a celebrar a ceia do Senhor, que para nós é um sacramento que Jesus deixou para que a gente se alegre na salvação. Porque foi por meio do seu sofrimento que Ele nos trouxe vida, né? Então, imaginem só, vejam isso como reflexão. Vocês vão participar da mesa do Senhor, vocês vão se alegrar em Cristo Jesus, vocês vão ter convicção e renovar a consciência de que o sangue dele, o corpo dele, foi partido numa cruz para que vocês tivessem vida, perdão de pecados. Ele sofreu para que nós pudéssemos ser salvos, né? Que Deus possa nos ajudar a entender isso e a viver resiliente, pronto para deixar que Deus trabalhe a nossa vida como Ele quer trabalhar, e que a gente possa fazer isso em submissão à vontade de Deus. Vamos orar ao Senhor. Eu queria convidar você a orar no seu canto, você e Deus, no seu lugar. Eu não sei pelo que você tem passado e quais são as tuas lutas,
teus sofrimentos, tuas dificuldades. Mas eu queria dizer a você, elas não fogem ao controle nem ao conhecimento do teu Deus. E Ele não permitiria que acontecesse absolutamente nada em tua vida que não fosse para o teu bem. É isso que a Bíblia nos diz, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Confia no Senhor, coloca diante do Senhor a tua dor, pede ao Senhor que renove graça em seu coração, para que você lide com o sofrimento e a dificuldade da mesma forma que Cristo lidou. Pai querido, Deus de amor e misericórdia, agradecemos ao Senhor pelo sofrimento, pelo sacrifício de teu Filho Jesus por nós. Agradecemos porque a Ti, Senhor, agradou moê-lo, para que nós pudéssemos ser resgatados do sofrimento eterno. Agradecemos ao Senhor, porque Cristo se esvaziou e se humilhou, e exatamente por isso o Senhor o exaltou e deu a Ele o nome que está acima de todo nome, e que é o nosso Redentor amado, que se dispôs ao sofrimento, mas que venceu a morte. Seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, a ter entendimento espiritual dessas coisas e a nos colocar diante do Senhor, resilientes, submissos, prontos, para que o Senhor trabalhe o que precisa ser trabalhado em nossas vidas, porque queremos ser instrumentos em Tuas mãos para o bem de outras vidas, Senhor. É o que nós Te pedimos em oração, em nome de Jesus. Amém, Pai amado. Amém, amém.